Fala galera, como é que vocês estão? Muito prazer. Meu nome é Nathan Lucas e no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Depois de anos, tô de volta na parada aí. Pra vocês terem noção, já faz 8 meses desde o último vídeo desse canal. Eu só fiz um vídeo nesse canal falando sobre edição de vídeo. Pra quem não me conhece, eu trabalho com edição de vídeo, eu sou editor de vídeo. Diferente dos grandes editores do mercado, eu tô no começo ainda do meu trabalho como editor. Para vocês terem ideia, por muito tempo eu busquei trabalhar como editor e vender doces na rua. E nos últimos 4 meses eu estou 100% focado na edição de vídeo, o que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu sempre vendia os doces nas ruas e exercia meu trabalho de editor de vídeo. Só que agora eu estou 100% focado na edição de vídeo. Então, eu vou gravar mais conteúdo para vocês aqui nesse canal. Eu quero. Quais são os motivos meus de criar esse canal? Um dos motivos é porque eu quero conhecer pessoas que estão na área da edição. Então, se você é editor de vídeos, clica no link desse vídeo aqui, porque eu vou criar um grupo para editor de vídeos para a gente trocar ideia, porque a gente é companheiro de profissão e, e pode ter certeza que a gente vai se ajudar muito a crescer, a gente conseguir crescer nos nossos negócios, a conseguir um ajudar o outro, porque uma coisa que eu percebo é que tem pouco, pelo menos eu conheço pouquíssimos editores de vídeo no mercado. E é ruim, gente, a gente crescer sozinho, a gente batalhar sozinho. A Bíblia vai dizer que no livro de Eclesiastes que quando um está sozinho é mais difícil dessa pessoa se levantar quando ela cai, mas quando tem duas pessoas é mais fácil porque um ajuda o outro a levantar. E eu creio que isso se aplica em outras coisas também, como por exemplo no trabalho. Se a gente tem pessoas que vão ajudar uns aos outros a crescer, isso com certeza é muito bom. Com certeza é muito bom. Então, é isso. Agora, esse é um dos motivos de eu estar criando esse canal, de conhecer mais editores. Eu também quero me tornar uma referência nessa área de edição de vídeo. Eu creio que editar vídeo é uma responsabilidade tremenda, uma responsabilidade absurda. E eu quero também ser um canal que vai ensinar vocês a editarem vídeos. Eu quero mostrar para vocês o que eu estou aprendendo na área da edição. Eu com certeza quero aprender mais e passar isso que eu estou aprendendo para vocês. Atualmente eu uso o CapCut, diferente dos grandes players da edição que normalmente usam o Adobe Premiere. Eu tenho o planejamento de começar a utilizar o Adobe Premiere, mas por enquanto eu estou usando o CapCut porque o meu PC ele comporta melhor o CapCut. Porém, eu não posso falar totalmente isso porque eu nunca cheguei a baixar o Adobe Premiere no meu computador, mas depois eu vou testar. Mas uma coisa que eu sempre tive comigo é que antes de eu desbravar o Adobe Premiere, eu quero zerar o CapCut. Tudo que eu conseguir fazer no CapCut de bom, eu quero fazer. E não só fazer, eu quero mostrar para vocês também. Gente, no vídeo de hoje eu já enrolei pra caramba, já são 4 minutos de vídeo, meus amigos. Beleza, já falei demais. Mas no vídeo de hoje, o que eu quero fazer? Eu vou ensinar pra vocês 3 coisas que eu aplico nos meus clientes em relação à edição para YouTube e uma edição simples. Então, são 3 técnicas, 3 ferramentas que eu gosto de utilizar dentro do CapCut que ajudam na edição de um vídeo simples para o YouTube. Como eu disse para vocês, não é um vídeo complexo, mas é um vídeo simples. Por quê? O YouTube ele tem diversas formas de você postar um conteúdo no YouTube. E uma delas são edições simples. Tem gente que nem faz edição, tem gente que não faz corte nenhum no vídeo. É o famoso vídeo lo-fi que está crescendo muito. Tem muitas pessoas que não faz nenhuma thumb e a pessoa só posta o vídeo secão, corte bruto mesmo. E corte seco mesmo é vídeo bruto e tá indo muito bem. Mas tem gente que faz edições complexas e também vai bem. Tem gente que faz edições mais simples, como é a que eu vou mostrar para vocês hoje, e também vai bem. E eu vou mostrar para vocês 3 coisas que eu gosto de fazer nos vídeos. Você que não sabe o básico do CapCut, esse vídeo aqui não é interessante que você assista esse vídeo que eu estou gravando agora. Mas eu vou gravar outro vídeo ensinando o básico de CapCut. Eu vou gravar alguns vídeos ensinando o básico de CapCut. E eu vou gravar uma aula bem grande sobre realmente como editar CapCut, como editar no CapCut do zero, do básico, editar o básico do CapCut. Então, assim quando essa aula lançar, eu já vou colocar o link dela aqui.
Então, se você está assistindo esse vídeo e já lançou a aula, vai aparecer para você aqui em cima para você clicar. E você já clica, assiste lá se você não entende de edição de vídeo, o básico, porque eu já vou dar uma avançada aqui. Eu vou começar edição. Eu vou editar o básico, só que eu não vou explicar necessariamente o leite, né? O leite, eu falo assim, eu não vou explicar o básico, basicão mesmo, mas eu vou ensinar o básico de um vídeo. Eu não vou ensinar as ferramentas específicas do CapCut, então eu já espero que se você estiver assistindo esse vídeo é porque você já sabe um pouco sobre o CapCut, o básico do CapCut. Mas a edição também de hoje é básica. Mas, sem enrolação, vamos pro vídeo. Esse cara aqui, ele é um cliente meu, e ele tem um canal que ele aborda um pouco sobre neurociência, ele aborda sobre neurolinguagem, comportamento humano, e como vocês podem ver aqui, eu já fiz todos os cortes do vídeo dele. O que que são cortes? É você cortar as partes do vídeo que não faz tanto sentido com que ela esteja ali. E eu gosto de fazer esses cortes em alguns vídeos, não necessariamente todos dos meus clientes, mas alguns eu gosto de fazer esses cortes. Por exemplo, quando a pessoa para um pouco para respirar, quando ela fica um tempo calada, quando ela erra alguma coisa que ela fala. Então, eu já fiz todos esses cortes aqui nesse vídeo dele. Como vocês podem ver, esse vídeo tem 11 minutos. Eu não vou mostrar todo o meu processo de edição do vídeo completo dele, mas eu vou pegar alguns trechos desse vídeo mais específicos e eu vou mostrar para vocês, tá bom? E então, simbora, simbora. E como vocês podem ver aqui, né, eu fiz os cortes, mas tem uma coisa específica que é o primeiro ponto que eu quero ressaltar para vocês, e as pessoas não costumam falar muito sobre isso, que é as etiquetas. Você está vendo aqui, ó, que tem algumas etiquetas aqui, ó, os marcadores. Tem uma aqui, tem outra aqui, olha outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, por que eu fiz essas marcações aqui no vídeo dele? Enquanto eu assistia, eu fui fazendo essas marcações para facilitar na hora da edição. Cada marcação dessa aqui, cada encontro de marcações, cada encontro de cada encontro de dois marcadores significa que eu vou colocar letras, palavras em destaque. Ou seja, se ele falou uma palavra de destaque, eu marquei com os dois marcadores e dentro desse trecho aqui eu vou colocar essas palavras de destaque. Eu acredito que é bem interessante isso, fazer isso na edição, você colocar a palavra de destaque. Então vamos ver essa primeira palavra de destaque, as palavras de destaque que eu coloquei no início do vídeo, vamos ver. E se eu te dissesse que o ca- Ué, galera, peraí que eu não tô escutando. e se eu Eu não tô escutando. da sua vida não é. Ah, tá, agora foi. Meu fone que tava desconectado. E se eu te dissesse que o caos da sua vida não é inevitável, que a bagunça Então, e se eu te dissesse que o caos da sua vida não é inevitável? Então, esse trecho eu vou colocar palavras de destaque, tá bom? E o que que eu vou fazer então? Vamos lá. Nesse trecho eu vou colocar, nesses outros trechos também. Eu não vou mostrar todos para vocês, mas vamos aos próximos para a gente ver. é apenas um pedido do seu corpo por uma essência. Beleza, é apenas um pedido do seu corpo para uma essência. Vamos ver os próximos. Fazer mais não é o mesmo que viver melhor. Beleza. Se vocês perceberam que são frases que são frases como se fossem frases de efeito que valem a pena ser ressaltadas no vídeo. Então eu vou colocar essas frases em destaque. Então vamos começar pela primeira. Vamos aqui no texto. A gente vem aqui, seleciona, né? A gente cria um texto aqui. Beleza, a gente cria. Eu vou deixar já aqui em cima das etiquetas. E, gente, isso facilita muito, porque eu já consigo ver, eu não preciso ficar voltando toda hora nas partes do vídeo que eu queria colocar. Se eu já marquei, eu vou especificamente nas Seu partes cérebro e lá nessas partes eu já coloco, já faço toda a mudança. Então, isso é muito bom. E aí vou mostrar pra vocês como é que você faz isso, como é que você coloca essas etiquetas, né? Você clica no trecho do vídeo que você quer colocar essa etiqueta e você vem aqui, clica no trecho
e coloca aqui, ó, etiqueta, adicionar marcador, né? E aqui, ó, se você clica com o botão direito do seu mouse, você vem aqui em editar marcador, você pode mudar as cores dos marcadores, colocar um nome no marcador. Porque em outros vídeos eu vou falar um pouco mais sobre o marcador, porque ele é muito importante. Nesse vídeo específico dessa edição que eu estou fazendo, eu só estou fazendo marcadores para palavras-chave, mas a gente pode colocar outras cores para, por exemplo, quando a gente vai colocar algum vídeo por cima da fala da pessoa, quando a gente vai colocar, por exemplo, uma mudança de voz, tipo assim, uma mudança da tonalidade. Então, a gente deixar a voz da pessoa mais grossa em determinado ponto do vídeo para deixar uma parte mais engraçada do vídeo, quando é um vídeo específico, quando ela fala alguma coisa engraçada. Enfim, aí a gente pode utilizar esses marcadores para a gente conseguir ter uma maior noção do nosso vídeo e facilitar na hora da edição. Isso poupa tempo. E eu quero mostrar para vocês nos próximos vídeos, mas vamos continuar. Então vamos lá, vamos colocar as palavras-chave aqui. Qual fonte que eu vou usar aqui, gente? Eu gosto muito de uma fonte aqui, que é essa aqui, ó. É a Legend Mega. Mas tem inúmeras fontes. Tem uma fonte muito top também, que é a Bebas Nui. Essa fonte é da hora também para. Mas depende, cada vídeo é uma fonte diferente que você pode usar. Cada estilo de conteúdo pode ser uma fonte diferente. Então não tem uma fonte específica para você usar. São várias fontes que tem no CapCut. Mas no conteúdo dele especificamente, eu creio que eu vou usar essa aqui. Vamos colocar aqui no. Vamos colocar uma. Deixa eu ver. Eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de colocar uma sombra aqui, ó, a sombra padrão. E às vezes eu gosto de colocar um traço junto com a sombra. Vamos ver como é que fica. Um traço bem de levinho. Olha lá, no 12, vamos deixar no 12, beleza. Beleza. Vamos ver a fala dele? E se eu te dissesse, E se eu te dissesse? e se eu te dissesse que o caos da sua vida não é inevitável? Beleza, e se eu te dissesse que o caos da sua vida não é inevitável? E se eu te dissesse, eu vou cortar aqui, Que o que o caos caos da da sua sua vida vida. Beleza, que o caos da sua vida não é inevitável. Então, nessa parte que vai falar não é inevitável, eu vou. Nessa parte que fala não é inevitável também, eu vou fazer a mudança. Então, vamos lá. E se eu te dissesse. A primeira coisa que ele fala é: e se eu te E se eu dissesse. te disser, Beleza, aqui vou cortar a esquerda. Cortei a esquerda. E vamos lá. E se eu te dissesse. E se eu te dissesse. Eita, dissesse. Eita, gente, calma aí que agora eu não tô sabendo como é que escreve dissesse. Como é que escreve? É com dois S? Deixa eu ver aqui como é que escreve, galera. Dissesse. É com dois S. Os dois são com dois S. Tá certo. Tá certo. Vamos lá. Agora vamos diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Beleza. E se eu te dissesse 10? Beleza. Eu vou manter os outros no 10 também. Será que eu mantenho no 10 os outros? Vou manter os outros no 10 também. Como é que eu faço para manter, para já ir de uma vez as duas palavras aqui para o tamanho 10? Seleciono as duas aqui e venho aqui, ó. 10 tamanho da fonte. Beleza, aí ficou no tamanho 10. Então, e se eu te dissesse dissesse que o caos da sua vida que o caos da sua vida, beleza, que o caos da sua vida, ó, E se eu te dissesse que o caos da sua vida não é inevitável? não é inevitável, beleza, não é inevitável, não é inevitável, beleza, vamos lá. E se eu te dissesse que o caos da sua vida não é inevitável? Beleza, eu achei que ficou legal, mas vamos ver se fica legal a gente colocar alguma animação nessa primeira letra aí, se eu te dissesse, vamos ver se fica legal aqui. Vamos procurar as animações que temos aqui. Vamos ver essa aqui. E se eu te, dis- Hum, pode ser que fique e se eu legal te, dis- essa. e se eu te, dis- Não. e se eu te, dis- Hum, vamos ver. e se eu te, dis- Ainda não. Tô procurando uma que vai ficar bacana. Vamos e se eu ver. te, dis- Hum, ainda não. Vamos ver esse e se eu aqui. te, dis- e se eu te, dis- Ó, e se eu essa te, aqui eu dis- gostei um pouquinho, galera. e Vou até favoritar ela aqui. Ó, e se eu te dissesse, e se eu te dissesse que o, e se eu te dissesse que o caos da sua vida não é inevitável?
que a bagunça que te consome, as mil tarefas, as pessoas que te drenam energia, o medo de parar não é sinal de fracasso. É apenas. Então, ó, E se eu te dissesse CS. que o caos da sua vida não é inevitável? Beleza. Galera, ficou legal, né? E agora, quais foram. Agora, por último, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, até então, né? A gente aprendeu hoje sobre essa questão dos marcadores, que eles são importantes para a gente marcar todo o vídeo, as partes que a gente quer colocar algum efeito. E no caso, os efeitos que eu estou utilizando hoje é o de texto. E a gente aprendeu agora que fica legal a gente colocar os textos em frases de ênfase, frases de efeito. Fica bem legal. E agora eu vou acrescentar mais uma coisa para finalizar o vídeo de hoje, que são efeitos sonoros. Eu vou colocar efeitos sonoros nessa em cada letra que ele coloca aqui. Em cada letra eu vou colocar um efeito sonoro. Então vamos lá. O primeiro efeito sonoro que eu vou usar é dentro do CapCut mesmo, que é o, o efeito sonoro do clique. Vamos escrever aqui, ó, clique. Clique. Não, não. Ó, isso é legal. Deixa eu ver esse aqui. Vou usar esse aqui, ó. Beleza. Vou usar esse. Só que eu vou usar ele nessas duas letras aqui, ó. Nessas duas letras. Aí eu venho aqui, copio e colo ele aqui. Vamos lá, vamos ver. Que o caos da sua vida não é inevitável. Que o caos. Ó. Vamos lá, a gente vou abaixar um pouquinho o som desse clique. Vou jogar no 6. Esse aqui também vou jogar não 6, né? Menos 6. Menos 6. Vamos ver como é que tá. Que o caos da sua vida não é inevitável. Que a bagunça. Beleza. Que o caos. Nessa última letra aqui, gente, eu também vou fazer uma coisa. Eu vou colocar uma animação de saída, de fade out. Uma animação de saída, um fade out bem de leve. Só que aqui, E ó. se eu te dissesse que o caos da sua vida não é inevitável? Que a bagunça. Eu não vou colocar. Não vou colocar fade out, não. Eu vou colocar um suave. Esse suave aqui, ó. Vamos lá. Que a. Ó. E se eu te dissesse que o caos da sua vida não é inevitável? Que a bagunça que te consome, as mil tarefas, as pessoas. Beleza, ó. E se eu te dissesse que o caos da sua vida não é inevitável? Que a bagunça. Beleza, gente. Então, vocês viram o que eu fiz aqui? Vocês viram que bacana que fica? Basicamente, isso dá uma riqueza ao vídeo, dá uma riqueza de detalhes, a gente dá ênfase à frase de efeito e fica bem legal. Vocês viram que eu coloquei um efeito de áudio também, que é o clique, e também um efeito visual das letras, né? O efeito de E se eu animação te de dissesse entrada, o clique, e tudo isso dá uma riqueza de detalhes ao vídeo. E então, galera, basicamente esse foi o vídeo. Espero que vocês se inscrevam aqui nesse canal. Eu quero gravar bastante conteúdo sobre edição de vídeo, eu quero poder ajudar vocês na edição de vídeo. Hoje foi um vídeo bem básico e, inclusive, comentem nos comentários ideias de conteúdo, comentem o que vocês acharam da minha didática, eu acho que eu ainda preciso melhorar muito, sobre como eu explico as coisas, mas o tempo vai fazer com que eu melhore nisso. E assim, basicamente é isso. Esse foi o vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, mas, gente, não deixe de se inscrever. Entra no grupo também e assiste os próximos vídeos, porque, gente, eu quero fazer um outro projeto que eu não contei ainda pra vocês, mas eu já vou contar aqui agora, que eu quero pegar edições famosas, edições que viralizaram na internet, eu quero buscar replicar essas edições para mostrar para vocês como é que faz elas. Então, coloquem aqui nos comentários ideias de edições que vocês acham muito massa, que as pessoas já fizeram, para mim tá replicando essas edições, e eu acredito que vai ser muito top, vai ser bom demais. E é isso, galera, tamo junto, e até os próximos vídeos. Tamo junto.